paz de Deus, meus irmãos, paz dele, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Estou aqui no canal do YouTube, sou o vosso irmão em Cristo, irmão Lorival aqui. Estou aqui com o intuito de falar do Evangelho, falar da pessoa do Senhor Jesus, falar também do projeto Resgate. Esse projeto é um projeto onde nós convidamos aos irmãos e irmãs que, porventura, por um motivo ou outro, estão afastados da religião cristã e querem ter um reencontro com Cristo. Venha fazer uma visita à Comunidade Cristã no Brasil, conhecida como Nova CCB. A Comunidade Cristã no Brasil, ela não faz acepção de nenhuma pessoa cristã. Não importa o ministério que você seja, se você confessa a Cristo como Salvador, é o que importa para nós, irmão. Então você é bem-vindo, mesmo sendo de outro ministério, a frequentar a nossa reunião cristã. Nós irmãos também que são oriundos do outro ministério, Congregação Cristã do Brasil, também tem toda a liberdade. Você é músico, você que já foi músico, já tocou na orquestra, você que é organista, venha visitar, venha falar conosco, venha tocar nessa orquestra junto conosco aqui, vamos servir a Deus. Amados, por falar em servir a Deus, gostaria de ler uma mensagem aqui da palavra. Em 1 João 5 fala assim: todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e é essa a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isso é, Jesus Cristo, não só por força da água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Esses três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que seus filhos o testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, quanto não crê no testemunho que Deus deu o seu Filho, o deu. Bom, tá aqui. Amados irmãos, todo aquele que crê em Jesus, que Jesus Cristo nasceu de Deus, e todo que ama ao que gerou, também ama o que dele é nascido. Irmão, nós temos que ter amor aos que foram gerados pelo poder da palavra. Quantas pessoas foram, de certo modo, chamados pelo Evangelho, mas estão ainda em aperfeiçoamento, estão em santificação, estão sendo justificados por Deus. Cada um de nós tem vamos dizer assim, um aprendizado. Uns aprendem logo, outros se convertem logo, né? Pedro mesmo demorou um pouquinho para se converter, irmão. Olha que ele andava com o Senhor Jesus para cima e para baixo, mas Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, né? Aí Pedro: te amo, né? Então apacenta também as ovelhas. Depois a outra parte, Jesus falou assim que ele negaria o Senhor por 3 vezes, né? E não aconteceu isso? Aconteceu. Então muitas vezes a pessoa nega o Senhor porque dá preferência às coisas dessa vida, nega o Senhor por causa do interesse secular, e assim por diante, até aquela pessoa chegar ao entendimento que ele é nascido de Deus, que ele precisa estar em comunhão com Deus e com seus irmãos. Demora um pouco. Olha, ele fala: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Você ama os filhos de Deus? Quem é os filhos de Deus? Que é nascido, gerado pela palavra. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Se você guarda o mandamento de Deus, você ama os seus irmãos. Até as fraquezas você perdoa.
Porque a Bíblia fala, né? A Bíblia fala, ou está escrito, vamos dizer assim. Alguns gostam que falam que a Bíblia fala, mas que está escrito que 70 vezes 7 o teu irmão perdoa. E o amor tem que prevalecer. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos o seu mandamento, e os seus mandamentos não são pesados. O mandamento do Senhor não é pesado, ele vamos dizer assim, alicerçado no amor, na compaixão, na misericórdia. Então é assim que é os mandamentos de Deus: andar em santidade, andar em novidade de vida, apartar do mal, do pecado, da concupiscência. São coisas que faz parte de uma pessoa de bem. Tem pessoas que nesse mundo, irmão, que não são cristãs, mas respeita as leis, respeita o seu casamento, respeita o seu próximo, né? É uma pessoa maravilhosa, mas não tem Deus ainda. Mas esses atributos já tem. E o que Deus pede para que seus filhos tenham essas qualidades na sua vida, no seu dia a dia. Ele fala assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quando você tem fé em Deus, fé na palavra, fé no Senhor Jesus, você vence o mundo. Todas as dificuldades que tem nesse mundo, você supera. Porque você é nascido da palavra, nascido de Deus, foi gerado. Então, o que está dentro de você é grande para suportar as aflições, as lutas, as contendas, as guerras, as porfias que surgem, né? Então, o irmão vai vencer esse mundo, a irmã vai vencer esse mundo, vai chegar naquele dia, né? Sendo fiel ao Senhor, à sua palavra. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus? Se você nasceu da palavra, se você é nascido de Deus, se você crê em Jesus, você vence o mundo. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Com certeza, o Espírito é a verdade. E nós estamos agora sob o domínio do Espírito Santo. Você sabia, irmão? Nós estamos sob a guarda, sobre o ensino do Espírito Santo, porque ele falou, vou ao Pai preparar o lugar e mandarei o outro, o Consolador, o Espírito de verdade. Né? E isso já aconteceu porque você creu no sacrifício de cruz de Jesus. Jesus, quando estava ali na cruz, né? Foi quando furaram ele assim, saiu água. Porque Jesus também simboliza a água da vida. Então todo aquele que crer em Cristo Jesus tem a vida eterna. A água da vida está no coração dele, porque tem a promessa que naquele dia o Senhor vai ressuscitar, né? Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Todos de Deus. Os 3 são Deus. Tudo é derivado de Deus. Os 3 são os que testificam na terra. O Espírito é a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Concorda num. Se sabemos que o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é esse que deu seu filho e testificou. Quem crer no Filho de Deus em si mesmo tem testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu seu Filho. Deu. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Então você tem vida eterna. É esse que Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna já está. É uma certeza, irmão. E esta vida está em seu Filho. Quem tem Jesus tem vida eterna, irmão. Quem tem um filho tem a vida eterna. Quem não tem um filho de Deus não tem vida. Está na morte, está na separação. E essas coisas eu vou escrever os que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que tende a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. Irmão, que coisa linda, maravilhosa, né? Nós temos a vida eterna porque temos Cristo. Se alguém perguntar, você crê na vida eterna? Você crê na sua salvação? Creio. Por quê? Porque eu tenho um Cristo no meu coração. Eu tenho um Cristo no meu entendimento. É Ele que testifica nesse mundo. E o testemunho dele é maior, porque eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo. E essa confiança que temos nele, e que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
Então a vontade de Deus é que nós andamos em santidade. A vontade de Deus é que nós andamos em novidade de vida. Então o que você pedir, Deus te dá, irmão. Pode pedir, com fé, e o Senhor nos dará na nossa mão. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, ora lá e Deus lhe dará a vida. Aquele que não pecar para a morte, há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Então, irmão, tem pecados que é para a morte, né? O pecado para a morte geralmente é aquele pecado que não tem arrependimento, aquele pecado que é costumaço, aquele pecado que a pessoa ama em praticar, aquele pecado que a pessoa nega o sacrifício de cruz de Jesus. Tem todo um processo, irmão, que é para a morte, né? É porque não tem arrependimento. Sem arrependimento, não há perdão. Não tem como as pessoas ser perdoadas sem arrependimento. Então, aqueles que vivem na iniquidade, toda iniquidade é pecado. Há pecado que não é para a morte. Então, a iniquidade é pecado. Então, tem pessoas que não se arrependem. O salário do pecado é a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva a si mesmo, o maligno não lhe toca. Nascido de Deus, quer dizer, se você está no Espírito, você não peca. Quem peca é da natureza humana, carnal. Mas a natureza de Cristo está em nós, ela não peca, irmão. Não tem como. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo já é do maligno. A carne, o sangue está condenado, irmão. Essa aí não tem salvação, né? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Ele nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos isto, é o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Através de Cristo, meu irmão, temos essa salvação, temos essa certeza e temos a vida eterna. Quem tem o Senhor tem tudo. Quem tem o Senhor tem paz. Quem tem o Senhor tem alegria. Quem tem o Senhor tem salvação. E quem tem Jesus ama o seu irmão. Não aborrece, não o condena, né? Mesmo ele nos afligindo, nós o amamos porque custou gota de sangue do Senhor Jesus. Oramos um pelo outro, oramos pelo irmão fraco, oramos por aquele que nos persegue, oramos pelo nosso irmão. Ame o seu irmão, ele pertence a Cristo. Essa é a mensagem, que Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Compartilhe, me ajude a divulgar esse vídeo, essa mensagem.